Muito boa noite aos amigos e amigas fãs de Elvis Presley que estão curtindo todas as noites às 8 horas o audiobook Elvis e Cat. Estamos no capítulo 6 e no capítulo 6 você já percebeu que Cat está falando sobre a generosidade de Elvis. E hoje vamos tocar na questão generosidade acompanhada de ingratidão. 2 semanas apenas antes de Elvis Presley morrer, foi lançado um livro devastador contando sobre coisas que Elvis não gostaria que viesse a público, sobre a sua vida particular que ele prezava muito. Quem fez isso foram amigos de longa data, principalmente, e que deve ter doído mais em Elvis, do seu amigo Red West. Eles lançaram o livro Elvis, What Happened, que é uma pergunta. Elvis, o que aconteceu? O que aconteceu foi que Elvis morreu mais cedo por causa desse livro. Elvis era uma pessoa que estava sofrendo de inúmeros problemas físicos, mentais, sobretudo emocionais. E esses caras sabiam disso. Mesmo que Elvis tenha feito o que fez, porque Elvis mandou que seu pai os mandasse embora. Eu entendo o lado deles. Red, que tinha uma associação de mais de 20 anos com Elvis, que era seu amigo mesmo antes da fama, e que a mãe de Elvis, Gladys, pediu a Red que o protegesse, que protegesse seu menino. Porque, vocês sabem, Gladys pegou o início da fama avassaladora de Elvis e ela era muito temerosa que algo de ruim acontecesse a Elvis. Então, Red não trai apenas Elvis, ele trai a memória, ele trai o que ele prometeu à mãe de Elvis, que sempre recebia em sua casa como se fosse seu próprio filho. Então, mesmo que Elvis tenha pedido para seu pai, Vernon, mandá-los embora, e eles acharam isso ridículo da parte de Elvis, porque eles dizem, na época eles falaram, que isso não era uma atitude de homem. Mas eles estavam próximos de Elvis, tanto que eles sabiam que Elvis não estava reagindo da forma normal que ele reagiria. Joe Esposito disse: vocês não precisavam fazer isso porque vocês sabem que ele sempre voltaria atrás. Bem, Elvis, que já sofria de problemas de ordem emocional, ficou ainda mais abalado quando este livro chega às bancas de jornal, às livrarias de todo o país. Esse livro foi refletido na Europa. Bem, Elvis não sabia como iria encarar seu público depois do lançamento do livro e de todas as coisas ruins para sua imagem à época que aqui estão escritas, que hoje não é mais novidade, mas o impacto disso em 1977 era avassalador para a imagem de Elvis. Elvis não sabia como iria subir ao palco em 2 semanas, e de fato ele não subiu. Este livro ajudou a enterrar Elvis Presley. Há uma frase do pai de Elvis que ficou famosa: demitir Red, Sonny e David Hebler sem aviso prévio e com apenas 1 semana de indenização. Vernon desceu o machado e disse mais tarde que esse foi, abre aspas para Vernon, um dos momentos mais felizes da minha vida. Fecha aspas. No vídeo de hoje, Cat dá suas impressões sobre esse episódio lamentável na vida de Elvis e seus amigos. Elvis e Cat. Um dia, ao descrever o rancho, Elvis disse que havia encomendado a instalação de 20 casas móveis, tipo para ontem, e disse ao homem que as comprou: se você não puder fazer isso ainda hoje, então esqueça. Elvis riu e disse que na verdade se contentou com um número menor de casas
e mais alguns dias de prazo. Em Palm Springs, ele comprou bugs para todos e, em uma ocasião, cada um deles tinha uma Harley Davidson e incendiavam as ruas de Memphis fazendo racha. É bem verdade que quando estavam em turnê com Elvis, trabalhavam tão duro como nós. Havia centenas de pequenos detalhes a serem resolvidos quando se transporta 100 pessoas de uma cidade para outra. Isso quase todos os dias. E muitas dessas tarefas recaíam sobre seus ombros. Eles eram responsáveis pela segurança de Elvis e ele certamente precisava de toda a proteção que os amigos pudessem conseguir para se livrar de fãs obsessivos e de alguns malucos que queriam prejudicá-lo apenas para obter alguma notoriedade. Porém, entre as viagens era tudo diversão e brincadeiras. Eles tinham pouco ou nada para fazer, mas, ainda assim, recebiam seus contra-cheques semanais e recebiam presentes. Eles passavam a maior parte do tempo fofocando sobre Elvis e o que ele estava fazendo. Às vezes, os guarda-costas precisavam de um guarda-costas, ou pelo menos de um guardião. Estou pensando em um incidente que aconteceu em Graceland. Eu estava passeando pelos arredores da casa e, quando retornei, assim que entrei na sala, todos os rapazes estavam de relógios novos no pulso. Elvis tinha acabado de comprá-los por intermédio de um dos rapazes da máfia de Memphis. Comentei sobre um lindo relógio que Elvis usava em seu pulso. Era um Patek Philippe, platinado com mostrador lápis lazuli. Eu simplesmente disse: "Uau, isso é lindo!" Ele estava sentado no sofá ao lado de Linda. Ele olhou para cima e disse: "Você gostou, Cat?" Sem mais, na mesma hora ele tirou de seu pulso e me entregou. Red disse: "Não, eu quero esse. Eu troco com você." Olhei para ele e disse: "Não, obrigado. Gostei deste." Red e Elvis riram e disseram: "Sim, ela sabe a diferença. O relógio dela custa $5.000 e o de Red custa cerca de $3.000. Foi tudo muito divertido e Red continuou: "Ora, vamos, Cat. Vamos negociar." A verdade é que eu realmente não tinha ideia do valor dos relógios. Só achei muito bonito e Elvis tinha acabado de tirar do pulso para me presentear. Mas, estranhamente, algumas semanas depois, recebi um telefonema interurbano de um dos caras dizendo: "Livre-se do relógio. Não faça perguntas, apenas livre-se dele." Bem, isso foi apenas o começo do imbróglio do relógio de pulso. Um jornal de Nashville escreveu um artigo sobre todas as joias que Elvis deu a J.G. Summer, acompanhado de fotos. Só um dos anéis valia $60.000 e havia muitas peças diferentes da coleção. A próxima coisa que soubemos foi que um agente do FBI bateu na porta da casa de J.G. Eu estava lá de visita, dormindo no quarto de hóspedes. Mary, esposa de J.G., estava uma pilha de nervos. Mary entrou no quarto de hóspedes, me acordou e sussurrou: "O FBI está na porta. Eles querem averiguar as joias." Ela ficou muito chateada com o fato do jornal ter publicado uma enorme foto colorida de meia página das joias que Elvis havia dado a J.G., porque temia que alguém tentasse invadir sua casa para surrupiá-las. Meu coração parou, porque de repente lembrei que fora alertada para me livrar do relógio que naquele exato momento estava no meu pulso. O agente do FBI estava checando se algumas das joias de J.G. estavam entre os itens roubados recentemente. J.G. lidou com tudo com frieza e calma. "Ninguém invadiu meu quarto sob a mira de uma arma, graças a Deus."
Não sei o que J.D. disse aos federais, mas eles finalmente foram embora. No entanto, os agentes apareceram em Graceland e interrogaram Elvis, o que o deixou bastante desconfortável. Assim que Elvis ficou sabendo que eles tinham visitado a família de J.D., ele ficou muito nervoso. Ei, man, o que diabos está acontecendo aqui? Eu não preciso dessa merda. Não quero saber de muamba, ele gritou para seus rapazes. Ele ficou muito chateado porque o colocaram naquela posição embaraçosa com a lei. Ele sempre gostou de negociar. Conseguiu seus carros pelo preço de frota, mas acreditava no capitalismo e em pagar um preço justo pelo que comprava. Ele não queria barganhar até conseguir o menor preço possível e certamente não queria negociar com bens roubados a fim de uma pechincha. Elvis teve que realmente se esforçar e dar muitas explicações para manter a pressão do FBI longe daqueles meninos. Red West era um guarda-costas de primeira linha. Ele havia protegido Elvis de um valentão no colégio em Memphis e se tornaram amigos desde então. Red também sabia um pouco sobre música, o que lhes deu alguns pontos em comum. Havia o primo de Red, Sonny West, e cerca de 9 outras pessoas que passavam o tempo mantendo Elvis protegido de pessoas que poderiam lhe fazer mal. Quando eu estava em turnê há alguns anos com o show, as coisas estavam ficando tediosas, mesmo com as ameaças de morte e o perigo constante. Então Elvis inventou um pequeno enredo para sua própria diversão. O grupo gospel de J.D. havia recentemente se juntado ao show e estavam todos na suíte de cobertura de Elvis em Las Vegas. Elvis contou com a ajuda de Sonny e Red West em sua trama secreta. Primeiro, eles se esconderam e carregaram a arma de todos com balas de festim. Quando todos estavam na suíte da cobertura, começaram a discutir sobre uma grave ameaça de morte, o que não era tão incomum porque parecia haver uma nova ameaça todos os dias. De repente, um homem, que era Sonny, irrompeu a porta com uma arma e gritou: "Vou matar o filho da puta!" e começou a atirar no vazio. Tudo aconteceu tão rápido que todos congelaram e depois se espalharam ou se atiraram no chão. Alguns se agacharam atrás dos móveis, outros caíram no chão tremendo. Apenas o grande J.D. Summer teve a presença de espírito para salvaguardar Elvis. Ele se jogou sobre o corpo caído de Elvis para protegê-lo. Foi então que Elvis começou a rir e todos perceberam que tinham sido vítimas de uma de suas brincadeiras. Logo todos estavam rindo disso, mas, acima de tudo, me diverti, porque aqueles corajosos guarda-costas foram rápidos em se proteger e esqueceram o principal motivo de estarem no show. Foi um cantor que protegeu a estrela de ser morta. O mais impressionante foi Elvis. Depois disso, ele deu a J.D. anéis e outras joias com mais frequência do que para qualquer outra pessoa e curtia quando J.D. exibia seus anéis, mesmo no palco. Sei com certeza que Elvis não se divertiu tanto quanto demonstrou com o fracasso dos guarda-costas em protegê-lo. Acho que ele os viu sob uma luz diferente, mas nunca teria deixado transparecer esses novos sentimentos. Superficialmente, tudo parecia igual, mas eu conseguia detectar uma diferença e sempre me perguntei se os guarda-costas também detectaram essa sensação. Vários anos depois, Red, Sonny e David Hebler. Dave só trabalhou para Elvis por um breve período. Foram informados que haviam sido demitidos por Vernon Presley. Vernon ficou chateado porque os guarda-costas estavam supostamente incomodando algumas pessoas do público desnecessariamente e isso resultou em muitos processos judiciais. Eles também começaram a dizer a Elvis como viver a sua vida.
Eles se ressentiam abertamente de quaisquer presentes que Elvis pudesse dar a alguém de fora do grupo. Eles foram enfáticos, depois que Presley deu um carro para a senhora negra na concessionária, que ele não deveria dar carros a estranhos. Acredito que Red West estava genuinamente preocupado com a saúde de Elvis na altura, mas, infelizmente, não tinha então nenhuma compreensão da razão pela qual Elvis estava deprimido e se automedicava em demasia. Em retaliação à demissão, os três, Red, Sonny e Dave, escreveram um livro devastador, Elvis What Happened, que acusava Elvis de ser viciado em drogas e contava muitas histórias que eram apenas meias verdades. Elvis ficou muito magoado com o livro e não conseguiu acreditar que fizeram isso com ele. Como eles puderam? Depois de tudo que fiz por eles, depois de todos os bons momentos que tivemos, depois de tudo o que aconteceu entre nós, como eles puderam fazer isso comigo? Isso ocupou sua mente até o fim, mas era tarde demais para se desculpar, porque chegaram tarde demais. Elvis morreu cerca de 2 semanas depois do lançamento do livro. No entanto, eles sabem, e eu sei que se Elvis não tivesse morrido, ele os teria perdoado. Ele os teria levado de volta ao rebanho e apagado o terrível incidente de sua mente. Elvis nunca guardou rancor por muito tempo e, na maioria das vezes, quando demitiu alguém, acabou aceitando de volta pouco tempo depois. Meus sentimentos eram: se eles estavam tão infelizes, tão miseráveis trabalhando para Elvis, por que permaneceram tantos anos? Por que simplesmente não foram embora? Claro, a resposta é que eles nunca poderiam ter encontrado um emprego tão bem remunerado e confortável em qualquer outro lugar. E certamente não um emprego que incluísse tantas regalias como belas férias, ficar em hotéis de primeira classe, ser procurado por garotas e fãs, sendo inundados de carros, picapes, casas e joias. A verdade é que eles aproveitaram cada minuto do tempo que passaram com Elvis. Eles viveram uma vida com a qual outros, em suas circunstâncias, apenas e tão somente podem sonhar. As histórias sobre a generosidade de Elvis são intermináveis, porque os seus atos generosos foram intermináveis. Havia uma mulher negra confinada em casa por causa de uma deficiência, sobre a qual ele leu em um jornal de Memphis. Elvis enviou-lhe a cadeira de rodas mais cara que conseguiu encontrar. Recordo de um dia em Graceland, desci até a cozinha e fui até a pequena bancada do café da manhã. Logo ao lado da sala havia um pequeno quadro de avisos na parede. Olhei para ele e havia um bilhete que dizia: Elvis, ligue para a esposa de Jack Wilson. Jack era um cantor negro com muitos sucessos durante os anos 50 e 60. Quando Elvis desceu, ele entrou em contato com ela e descobriu que Jack acabara de sofrer um ataque cardíaco. Ele estava no hospital e ela ligou para contar. Lamento muito ouvir isso. Se eu puder ajudar de alguma forma, me avise. Assim que desligou o telefone, ele instruiu um dos rapazes a enviar um cheque de $30.000 e disse: ela vai ter muitas contas de hospital para pagar. Veja se isso pode ajudar em alguma coisa. Eu vi Elvis dar joias caríssimas a estranhos. Uma noite, durante um show em Las Vegas, um homem gritou que queria o anel de Elvis e não um lenço. Elvis lhe entregou um de seus próprios anéis. O que realmente nos perturbou, acho que foi porque ele estava fazendo a vontade de um homem ganancioso. Final da parte 4 do capítulo 6. Bem, amigos, amanhã eu volto com mais deste audiobook. Elvis para sempre.